Zacarias capítulo 1. Versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Versículo 2. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Versículo 3. Portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Versículo 5. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Versículo 6. Contudo as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram, e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Versículo 7. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Versículo 8. Olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Versículo 9. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Versículo 11. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu, e disse, vós Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Versículo 13. E respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Versículo 14. E o anjo que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, e com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Versículo 15. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Versículo 17. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Versículo 18. E levantei os meus olhos, e vi, e eis 4 chifres. Versículo 19. E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes? E ele me disse, destes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Versículo 21. Então eu disse, o que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo, destes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça, e estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem.